Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo e hoje nós vamos falar de um assunto bem extenso, que é poluição ambiental, tudo bem? E o que seria poluição? É difícil de você conceituar, na verdade, poluição. Dependendo do livro que você lê, tem uma definição um pouco diferente, tá? Mas nós podemos falar que poluição seria, em linhas gerais, uma alteração, né, uma modificação prejudicial do meio ambiente, podendo assim prejudicar os seres vivos que estão vivendo ali, tá bom? Essa é uma definição bem geral. Uma outra definição, nós podemos falar que poluição seria modificações na composição química e física do meio ambiente, que também é presencial, tá bom? Prejudicial aos seres vivos que vivem ali. Então tem vários tipos de definições, é difícil de você conceituar, tá bom? Mas na verdade vamos colocar assim, que poluição seria uma modificação prejudicial para os seres vivos em um determinado ambiente. E isso envolve modificações ali na composição química e física do meio ambiente, tá bom? Bom, nós vamos estudar aqui os principais e vamos falar um pouco primeiro sobre a poluição atmosférica ou poluição do ar. O que seria a poluição do ar? Né? Seria um acúmulo, né, exagerado de partículas no ar que normalmente não teria, né, no ar numa situação normal. Tá bom? Por exemplo, um acúmulo de gás carbônico, né, além do normal, por exemplo, é uma poluição. Tá bom? Então, poluição do ar seria esse aumento na composição, né, química, de substâncias químicas, toxinas, presente no ar, tá bom? E isso pode ser causado, principalmente, por exemplo, pela poluição, pela fumaça liberada por carros, né, e também de indústrias, né, de fábricas e indústrias, formando ali, né, liberando fumaça para o ar, né, para a atmosfera, poluindo ali o ar, tá bom? Então, se vocês perceberem, essa poluição ela é causada o quê? Pelo homem. Tem uma causa o quê? Antrópica, né? Que vem do homem. Então, toda ação humana, se ela for exagerada, ela vai causar uma poluição ambiental. Então, nesse caso, o uso de automóveis e indústrias libera uma quantidade exagerada de fumaça, e nessa fumaça tem ali várias substâncias químicas. Gás carbônico, monóxido de carbônico, dióxido de enxofre, óxidos nitrosos, tudo isso vai acumular a natureza ali, né, no ar e vai ser prejudicial, tá bom? Nós podemos também nós temos que lembrar que uma poluição, né, mais especificamente, né, do ar, uma poluição no geral, ela pode ter causas naturais. Por exemplo, um vulcão, né? Vamos supor que um vulcão entre em erupção, tá? E aí liberando vários gases na atmosfera. Está poluindo ali, né, também. Então, a poluição, na verdade, né, vai poluir ali, nesse caso, o ar, também ali a água que está ao redor. A poluição também tem causas naturais, tá bom? Porém, a poluição que a gente vê, ela é principalmente causada, infelizmente, pelo ser humano, tem uma causa antrópica. Mas ela pode ter causas naturais também, né, nesse caso que eu dei o caso de um vulcão em erupção, liberando fumaça, né, com várias toxinas, né, por exemplo, dióxido de enxofre para a atmosfera, tá bom? Então ali, então a poluição do ar, né, acúmulo de substâncias, né, toxinas no ar, que vem principalmente ali, né, da ação humana, né, dos automóveis, das fumaças liberadas pelos automóveis e também pelas fábricas. Também uma grande fonte de poluição do ar é o desmatamento. As queimadas, né, das florestas, além de destruir ali a floresta, né, tá liberando o quê? Gás carbônico para a atmosfera, né? Vai ter um acúmulo de gás carbônico e aí vai causar uma poluição. Então, é uma questão muito séria, tá? Então, poluição do ar, causas principais, né? Desmatamento, né, que vai liberar ali gás carbônico, porque os corpos das plantas têm carbono acumulado. Na verdade, os corpos de todos os seres vivos, né, animais e plantas, e fungos, né, outros seres vivos, é formado por carbono. E se você queima, está liberando carbono na forma de gás, que é o gás carbônico. E também vem ali também dos automóveis, tá bom? Poluição hídrica, o que é? A poluição dos corpos de água. De lagos, de rios, de mares, oceanos, tá bom?
A poluição hídrica ela tem como causa principal a liberação de esgoto, por exemplo, esgoto doméstico, né, que vem das casas, que esse esgoto não é tratado, é jogado nos rios, nos corpos de águas, de mares e oceanos, né? Também pode vir do esgoto de hospitais, também esgoto de fábrica. Todo esse esgoto, nessa água suja, ela pode cair no mar, na água. E ali, nesse esgoto, tem quantidades, tem toxinas, tem várias substâncias, pode ter metais pesados, por exemplo, mercúrio. E aquilo ali vai o quê? Causar a morte de vários peixes ali. Né? Nós estamos dando exemplo ali da água, né? Então pode causar a morte ali de vários organismos aquáticos. Então, uma das principais causas da poluição hídrica, que é a poluição da água, é a liberação desse esgoto não tratado, que pode vir das casas, das indústrias e também, né, de outros lugares que não se trata essa água e é liberado diretamente nos rios e lagos e mares. Tudo bem? Isso aí tem consequências seríssimas para os seres vivos aquáticos ali, tá bom? Do solo. A poluição do solo, né, ela também é uma questão muito séria hoje em dia. E as principais causas, na verdade, é o acúmulo de lixo, tá bom? No solo. Então, por exemplo, os seres vivos, né, os seres humanos, né, eles produzem muito lixo atualmente. E esse lixo, infelizmente, ele não é muito bem direcionado. Então esse lixo pode ser jogado, por exemplo, num terreno, né? As pessoas podem jogar lixo nas ruas, infelizmente isso acontece. E aí quando chove, todo esse lixo, né, ele polui o solo, e além de poluir o solo, ele vai ser o quê? Levado pelas águas das chuvas para os mares. Então a poluição do solo está relacionada também com a poluição hídrica, da água também, tá bom? Então aí está a importância do direcionamento do lixo, tá bom? Porque esse lixo pode ter várias substâncias. No caso do solo, ali tem vários organismos que estão vivendo ali no solo, né? E o acúmulo de poluentes no solo pode o quê? Matar as plantas, pode também transmitir várias doenças para a gente também. Então nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então a poluição do solo é um tipo de poluição que está relacionado muito ao acúmulo de lixo, né? Principalmente originário das atividades humanas também, tá bom? A poluição radioativa, ela é bem interessante porque ela pode poluir tanto o solo, tanto a água, como também a atmosférica. A poluição radioativa, ela vem principalmente das usinas nucleares, tá? Que as indústrias que produzem energia, né, através de usinas nucleares, ali eles estão acumulando vários metais pesados ali e também várias moléculas radioativas que podem de repente, numa usina nuclear, pode causar um acidente nuclear ali, e ali toda essa substância, essas moléculas radioativas podem ser liberadas para o ar, para a água, para o solo, contaminar todas essas regiões e ali causar sérios problemas para os seres vivos, inclusive, né, doenças genéticas que podem acontecer ali quando os seres vivos entram em contato com esses poluentes radioativos. É importante lembrar também que no lixo também tem várias coisas que as pessoas jogam, né? Por exemplo, lâmpadas, por exemplo, pilhas, e ali também tem né, componentes radioativos que podem ali contaminar o solo, a água e o ar também, tá bom? Então a poluição radioativa, ela pode poluir tudo, na verdade, podendo causar a morte dos indivíduos ali, tá bom? Temos também a poluição sonora, que é o quê? Aquele barulho, né? Na verdade, é o quê? Um som acima, né, do que nossos ouvidos podem suportar. Então isso você vê nas grandes cidades, né? Aliás, nas grandes cidades você vê poluição do ar, poluição da água, né? Você vê poluição de vários tipos, inclusive a poluição sonora. Você está numa festa, né? Você está ali ouvindo música ali muito alto, é uma poluição sonora. Então isso pode trazer vários prejuízos para o seu sistema auditivo, para os seus ouvidos. Você pode perder ali a audição por conta dessa poluição sonora. Isso, né, prejudica ali a comunicação e tudo mais. Então, inclusive, os animais, eles são muito prejudicados. Porque, por exemplo, fogos de artifícios,
né, já é um barulho para a gente. Imaginem para um animal que tem ali, né, o sistema auditivo mais aguçado. Aquele barulho é muito maior para aqueles animais. Então, isso também é um problema muito sério também, tá bom? Então, poluição sonora é um tipo de poluição. Visual. A poluição visual nada mais é aquele ambiente, é o excesso de informações que tem no ambiente, deixando o ambiente meio que feio, né? Por exemplo, excesso de propagandas de várias coisas, né? Excesso de informação, isso causa uma poluição visual. Isso aí pode prejudicar, né? Você está procurando informações em algum lugar e você pode se perder ali naquele lugar. E também você não se situa naquele ambiente, na poluição visual, né? Você não está situando muito bem naquele ambiente, tá bom? Então, excesso de informações também, além de anúncios, também é um tipo de poluição. Tudo bem, pessoal? Uma coisa interessante também, que no caso da poluição da água, nós temos um tipo de poluição da água chamada de poluição térmica, que é o aumento da temperatura da água. Tem empresas que para fazer suas máquinas funcionarem, né, por exemplo, as indústrias hidrelétricas precisam ali aquecer, né, aquecem a água, né, e ali essa água quente é liberada nos outros corpos d'água que estão frios. Ou seja, nada mais é que você está jogando uma água quente num lago, está basicamente fritando ali os peixes que estão ali, tá bom? Então, poluição térmica está dentro do tipo de poluição da água também, tá bom? Então isso eu falei um pouco das principais e das causas principais de cada um. E quais são as consequências disso aqui, né? Por exemplo, a poluição atmosférica, ela pode trazer um problema chamado de chuva ácida. O que seria essa chuva ácida? Quando se libera, né, quando joga poluição no ar, vindo dos automóveis e dos carros, essa poluição está cheia de partículas, óxidos de enxofre, óxidos de nitroso, né? E essas substâncias combinam com a umidade do ar, tá bom? E a combinação dessa água com essa umidade do ar, com essas substâncias químicas que tem na poluição, forma ácidos, né? Ácido sulfúrico, ácido hidroclorídrico, né? Vários tipos de ácidos, e aí causando, portanto, as chuvas ácidas, tá bom? Essas chuvas ácidas, não é que você vai sair na rua e vai derreter o seu braço, não é isso. Pode trazer, sim, alguns problemas na pele, mas o problema da chuva ácida, principalmente, é que quando ela cai nas plantações, elas podem, essa água que é muito ácida, pode matar as plantas, causando problemas na agricultura, por exemplo. Tá? Então, é um problema sério, né? Então, a poluição do ar, né? Os compostos que tem na poluição atmosférica combinam com a umidade do ar, forma a chuva ácida, tá bom? E aí causando esses problemas. É muito interessante, eu acho que você já deve ter visto já imagem de estátuas corroídas nos livros, né? É causado pela chuva ácida também, tá bom? Mas a principal causa ambiental, o problema ambiental relacionado aí é a destruição, né, dessas plantações e também de outros micro-organismos ali que não suportam essa mudança de pH da água, tá bom? Então chuva ácida é uma consequência da poluição atmosférica, por exemplo, tá? A poluição atmosférica pode causar um problema chamado de aquecimento global, que é muito conhecido, muito falado na mídia e pelos cientistas. É um assunto muito discutido hoje em dia, porque muitos defendem que o aquecimento global ocorrem resfriamentos e aquecimentos ao longo da história do nosso planeta. Os processos de glaciações, né, que é o resfriamento do nosso planeta, alternando com tempos de ambientes mais quentes, só que o excesso de poluição que é liberado na atmosférica tem ali principalmente no gás carbônico. E esse gás carbônico acelera esse processo de aquecimento global. Ou seja, atividades humanas têm sim causado, segundo os estudos, existem estudos bem assim robustos hoje em dia, estudos muito bem feitos que indicam realmente que o aquecimento global é causado pelas atividades humanas. E o aquecimento global ele é causado pelo excesso de gás carbônico liberado tanto pelas queimadas, né, das florestas, do desmatamento, como também pelas fumaças de chaminés das indústrias e as fumaças que saem dos escapamentos do carro, tá bom? E aí o que acontece? Esse aquecimento global, o interessante é o seguinte, que o gás carbônico é um gás de efeito estufa, tá bom?
Existe um fenômeno na natureza que é chamado efeito, né, estufa. Muita gente confunde efeito estufa com aquecimento global. Não é a mesma coisa. Efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre. Por quê? Porque quando os raios solares batem no solo, aqui no solo da Terra, eles tendem a voltar para o espaço de novo. Só que boa parte, né, uma parte é liberada para a atmosfera, de novo para o espaço, mas outra parte desses raios solares é o que? Presa pelos gases, o gás carbônico. Então o gás carbônico está aqui, né, na atmosfera. Vem a luz solar, bate no solo, e esse gás carbônico não deixa esses raios solares voltarem para o espaço. Então fazendo o quê? Que a Terra fique aquecida, né, mais ou menos, ali na temperatura que é mais ou menos o nosso planeta. E ali, então, portanto, isso é importante para a sobrevivência dos seres vivos. Portanto, o efeito estufa é um fenômeno natural que tem que acontecer, porque se não tivesse gás carbônico, se não tivesse gás carbônico na atmosfera, esses raios solares iam bater na superfície aqui da Terra e iam voltar para o espaço. E aí a Terra ia ficar congelada, tá bom? E na verdade, esse gás carbônico que vem, né? Da onde que vem esse gás carbônico natural? Vem da respiração dos seres vivos. Da nossa respiração, nós inspiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. Então isso naturalmente deixa uma porcentagem que é menos de 0,5% na atmosfera de gás carbônico, que se for mais de 0,5% pode causar aquecimento global. Essa pequena porcentagem é importante para prender o calor desses raios solares, deixando a Terra na temperatura ideal para ter vida, né, no nosso planeta, tá bom? Então, aquecimento global não é a mesma coisa do que efeito estufa, são coisas diferentes, tá bom? Existe um problema também causado pela poluição atmosférica causado por gases chamados de CFCs, ou clorofluorocarbonos. Esses gases, eles vêm de refrigeradores, aerosóis, ar-condicionados. Todas essas máquinas e os aerosóis liberam esses gases conhecidos como CFCs, ou clorofluorocarbono, e esses gases causam a destruição da camada de ozônio. Nos anos 70, detectou-se lá na Antártida que tinha um buraco na camada de ozônio. O que é essa camada de ozônio? O ozônio é um gás, é O3, vem do O2, do oxigênio. Esse ozônio forma uma camada, né, na estratosfera, lá em cima, que impede a entrada dos raios ultravioletas que vêm do Sol. Esses raios ultravioletas são prejudiciais para os seres vivos, podem causar mutações e pode causar extinção das espécies. Então, esse ozônio protege os seres vivos dos raios ultravioletas. Se tem um buraco, passa raio ultravioleta e pode, por exemplo, causar câncer de pele, por exemplo. Só que com a liberação desses gases, os clorofluorocarbonos, os CFCs, em excesso, causou uma destruição da camada de ozônio, um buraco enorme, que atualmente tem diminuído, mas ainda existe isso aí, mas está bem menor do que quando foi detectado lá nos anos 70, tá bom? Então, destruição da camada de ozônio é uma consequência da poluição atmosférica. Também tem um fenômeno interessante chamado de inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Normalmente, o ar, né, quente está ali embaixo, né, nas camadas da atmosfera. O ar quente está ali embaixo, tem um pouco de ar frio, e lá em cima o ar está mais frio ainda. Ou seja, à medida que vai subindo, o ar vai ficando mais frio, né? Só que quando aumenta, o planeta aquece, por conta, por exemplo, do aquecimento global, por exemplo, por causa do excesso de gás carbônico, esse ar ele fica mais leve ainda e vai para cima, e o ar frio desce. Esse ar frio é onde tem mais poluição, ou seja, com a inversão térmica, a poluição estava lá em cima, no ar frio, foi para baixo em contato com as pessoas. Aí é um problema também, né? E causando problemas ali, sérios. E essa poluição atmosférica, pessoal, ela é muito complicada, né? Porque ela causa vários problemas aí para a saúde. E nós temos também um problema chamado de bioacumulação. O que seria essa bioacumulação? Vamos supor uma cadeia alimentar que nós estudamos, né?
A cadeia alimentar é aquela cadeia onde um organismo serve de alimento para o outro. E nessa cadeia alimentar, vamos supor que numa atividade de mineração, tá, é liberado muito mercúrio na água, ou seja, poluiu a água. Esse mercúrio vai ser incorporado ali pelo fitoplâncton, pelas algas que tem ali, e ali vai contaminar, né, os micro-organismos. Quem come esses micro-organismos? Os peixes. Os peixes vão comendo esses micro-organismos, né, as algas, e esse mercúrio vai para os corpos dos peixes pequenos. E aí, esse peixe pequeno serve de alimento para quem? Para um peixe maior, por exemplo, um tubarão, vamos supor assim, não precisa ser um tubarão, mas um peixe maior. E aí, o que vai acontecendo? Esse mercúrio vai sendo acumulado ao longo da cadeia alimentar. E o último da cadeia alimentar, lá o animal que tem do topo da cadeia, vai ser o animal que vai ter mais mercúrio acumulado no corpo, por exemplo. E isso que se chama bioacumulação. É o acúmulo de metais pesados, né, o mercúrio, por exemplo, que vai se acumulando ao longo da cadeia, porque o mercúrio não é degradado, ele demora anos para ser degradado. E aí os organismos que vão comendo um ou outro ali, isso vai acumulando ao longo dos corpos, ao longo da cadeia alimentar, e quando chega no final da cadeia, é o lugar que vai ter mais mercúrio. Isso se chama bioacumulação, ou também tem o nome de magnificação trófica, tá bom? Um outro exemplo bem conhecido é um exemplo do DDT, que é um inseticida que foi muito usado na década de 70, mas ele foi banido, porque causou vários problemas de saúde, né? Inclusive extinção de espécies. O DDT ele foi usado indiscriminadamente para matar os insetos na agricultura, só que o DDT é a mesma coisa que o mercúrio, ele se acumula ao longo da cadeia alimentar, tá bom? Então pode causar então bioacumulação também, tá bom? Todos esses problemas, né, chuva ácida, aquecimento global, né, pode causar a extinção das espécies, né, uma consequência seríssima. Por exemplo, a chuva ácida pode destruir ali plantações e pode extinguir as espécies das plantas. Inclusive a chuva ácida pode cair nos mares, deixando a água mais ácida, matando os peixes ali. Quem sofre mais são os animais que são mais sensíveis a essa mudança. Então pode morrer ali peixes, algas, porque a água ficou mais ácida, vai causar extinção de vários animais e plantas que tem na água, né? O aquecimento global, ele também causa, né, extinção de várias espécies, porque o aquecimento global, o que ele vai fazer? Vai deixar o planeta mais quente. Com isso, o degelo, né, esse planeta mais quente vai causar o quê? O degelo das calotas polares. Ou seja, com o degelo das calotas polares, o mar, os níveis do mar vão subir. Com isso, todas aquelas praias, aquelas regiões costeiras vão sumir porque o mar vai avançar. Com isso, aqueles manguezais vão tudo ficar submerso. Ali, vários organismos que estão ali, que moram, que vivem nessas regiões costeiras, vão morrer. Isso pode causar a extinção desses micro-organismos. Por exemplo, anfíbios, né, vários crustáceos, caranguejos que vivem ali no mangue, né, eles podem morrer, né, pode causar a extinção de várias espécies deles, né. E então, o aquecimento global também pode causar essa extinção de espécie. Destruição da camada de ozônio pode causar também extinção de espécies, tá bom? E a bioacumulação também. Na verdade, a cadeia alimentar, se um organismo da cadeia morrer ali, por conta ali de intoxicação, vai faltar alimento para o outro. Faltando alimento, aquela espécie pode entrar em extinção também, tá bom? E também, na verdade, um grande problema para a saúde humana é o surgimento de doenças. Por exemplo, na poluição atmosférica, já se sabe que a poluição do ar pode causar problemas respiratórios para as pessoas, né? Doenças respiratórias como asma, bronquite, né? São doenças muito sérias e podendo causar até câncer de pulmão, né? Já tem estudos mostrando que a poluição do ar pode causar câncer de pulmão nas pessoas, tá? Então, a poluição do ar pode causar doenças nos seres humanos. A poluição hídrica também. Se você tomar uma água contaminada, você pode pegar doença. Através da água, você pode adquirir água contaminada, que não é bem tratada, você pode adquirir doenças, né? Por exemplo, bactérias que causam, por exemplo, tem a salmonela, a salmonelose, a giardíase, né? Que é um outro micro-organismo que pode causar vários problemas intestinais, por exemplo, várias doenças intestinais, né? Uma outra questão também bem conhecida, que aconteceu na década de 50 no Japão, uma doença chamada de doença de Minamata, numa cidade chamada Minamata no Japão na década de 50.
Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão começou ali a produção industrial muito grande, e essa produção industrial levou que a contaminação da água por mercúrio, esse mercúrio acumulou nos corpos dos peixes, e aí as pessoas que alimentavam daqueles peixes comeu o peixe contaminado com mercúrio. Esse mercúrio no corpo causou várias doenças neurológicas nas pessoas, né? Mutações genéticas, leucemias, problemas da medula óssea, né? E várias pessoas até hoje, né, na época morreram, né, até hoje apresentam problemas, né? Os parentes dessas pessoas mais velhos têm problemas com isso ainda, né? Da doença de Minamata, devido ao quê? À poluição por mercúrio no solo. Foi uma doença bem séria que ainda continua a acontecer, tá bom? E na poluição do solo é a mesma coisa. O solo poluído, se você polui o solo com lixo, por exemplo, aquele lixo vai atrair o que ali? Aquela matéria orgânica, né? Primeiro, vai começar a acumular bactéria ali, né? E vai ali, esse acúmulo de bactéria vai o que? Decompor aquele lixo que está ali, por exemplo, no lixão. Isso vai liberar gases, causar mau cheiro ali, né, naquele lixão. Isso vai atrair insetos, isso vai atrair o quê? Aranhas, escorpiões, ratos, moscas. Tudo isso pode transmitir doença para o ser humano também. Então, todos esses tipos de poluição pode causar doença também nos seres humanos. Doenças muito sérias, tudo bem? E aí, pessoal, a questão é o seguinte. A poluição é um problema muito sério das grandes cidades. E o que nós podemos fazer para diminuir isso? Existem várias ações, tanto ações que podem ser do governo, como ações individuais que nós podemos fazer para diminuir essa poluição. Tá? Por exemplo, para diminuir a poluição do solo, é fundamental que tenha políticas públicas, né, investimento e aumento do saneamento básico e o tratamento da água, para que aquele lixo, né, aquela água, aquele esgoto contaminado, aquele esgoto, aquela água não chegue contaminada e contamine ali os rios e mares. Então o tratamento da água é muito importante. É importante que o governo e as pessoas cobrem dos governantes o tratamento, né, a ampliação do tratamento da água, porque aí a água sendo tratada vai poluir menos os corpos de água, né? Agora, um problema que é muito complicado hoje em dia é o problema do lixo, né? Então, o lixo, o planeta produz milhões de toneladas de lixo por ano. E para onde que vai parar esse lixo? Vai para algum lugar. E esse lixo, ele precisa ser tratado. Se você jogar ele no lixão, a céu aberto, vai acumular ali moscas e outros organismos ali que vai transmitir doenças, né? Inclusive, esse lixo vai contaminar o lençol freático, né? Porque quando chove, esse lixo, né, ele também é levado para os lençóis freáticos, que é aquele acúmulo de água subterrânea, vai contaminar aquela água o lençol freático, ele causando também a contaminação também dos mares também, ok? Então o tratamento do lixo, o direcionamento ideal do lixo, né, é muito importante. É importante que a gente faça o tratamento ideal desse lixo. Por exemplo, o que se faz hoje em dia para reduzir esse problema da contaminação do solo é a construção de aterros sanitários. Que é o quê? Você faz um buraco na terra, né, bem grande, num campo muito grande, onde eles intercalam lixo com areia, lixo com terra. E ali ameniza o problema, porque vai estar tapado. Só que esse aterro sanitário ele tem uma meia-vida de mais ou menos 20 anos. Você vai ter que construir outro aterro sanitário, porque não vai ter mais lixo ali, não vai ter mais espaço para ter mais lixo acumulado ali, tá bom? Uma outra questão importante para diminuir o lixo é você fazer a reciclagem, porque daí a reciclagem é uma coisa que o ser humano pode fazer, né? Que é a reutilização de materiais que iriam ir para o lixo. Isso diminui o acúmulo de lixo no meio ambiente. A reciclagem é muito importante. E também pode-se fazer o que é a compostagem do lixo, que é o quê? Você reciclar, né, essa matéria orgânica do lixo em o quê? Em adubo, para você fazer plantações. Nessa compostagem, várias bactérias e micro-organismos ali trabalham para decompor a matéria orgânica, transformando esse produto que era lixo, matéria orgânica do lixo, em matéria orgânica utilizável por outros micro-organismos também, tá bom?
Uma outra coisa importante também para diminuir a poluição do solo é o que? A diminuição dos chamados defensivos agrícolas, que são o quê? Os agrotóxicos e os pesticidas. Infelizmente, eles ainda são utilizados para controlar pragas na agricultura, porém, o governo tem que ter políticas públicas para diminuir, né, o uso desses agrotóxicos. Utilizar outras estratégias, né, outras tecnologias que façam que use menos agrotóxicos, porque isso causa vários problemas de saúde também para quem come aqueles produtos que um dos agrotóxicos foram utilizados, tá bom? E, por exemplo, pode-se fazer, para matar uma praga, pode-se fazer o chamado controle biológico, né? Você utilizar uma espécie para matar outra, para destruir aquela praga, por exemplo, né? E buscar energias alternativas, né, para produzir energia. Por exemplo, a principal fonte de energia, né, dos carros, né, para fazer movimentar os carros e as indústrias, é a queima de combustível fóssil. Esses combustíveis fósseis têm muito carbono. Quando você queima esse combustível fóssil, ele é liberado para a atmosfera e ali acumulando muito gás carbônico ali na atmosfera, causando o quê? Chamado aquecimento global. Então é possível que, é muito importante que o governo faça políticas públicas e aumente o quê? A produção de energia através do quê? De fontes alternativas, fontes renováveis. Tá? Quais são aquelas fontes renováveis? Energia eólica, que vem do vento, energia solar, biocombustíveis, e isso polui menos do que você simplesmente queimar combustível fóssil, né, petróleo e carvão mineral, porque isso libera muito carbono para a natureza, tá bom? Ou seja, pessoal, tem atitudes que são individuais, né, que vocês podem tomar para reduzir a poluição, por exemplo, não jogar lixo na rua. Isso é muito importante, né, porque o lixo vai acumular ali nas ruas, e quando tiver chuva vai causar as inundações, né? E também existem o quê? Atividades, né, ações coletivas que podem vir tanto da sociedade civil quanto do governo para reduzir ali o acúmulo de lixo na natureza, né? Porque isso é um problema das cidades muito sério, porque quando você, por exemplo, polui o solo, esse lixo, né, novamente, vai correr ali a chuva, vai levar todo esse lixo para os rios, ali vai causar o assoreamento do rio, que é o acúmulo de detritos ali, o rio vai ficar mais raso, e aí podendo causar o quê? Inundações nas cidades, é o que a gente vê nas enchentes por aí. Uma outra coisa importante também é nós protegermos aquela mata que fica ao lado dos rios, chamada de mata ciliar, que aquela mata ciliar é importante porque ela prende partículas de areia. E ali ela é importante para não acumular esses detritos no fundo do mar. Se você destrói aquela mata ciliar, que é aquela mata que tem ao redor dos mares, ela não vai fazer esse serviço e os detritos vão se acumular no fundo do mar, causando ali o assoreamento dos rios. Ou seja, pessoal, o problema é muito complexo, mas podemos ter sim, ações, tanto coletivas quanto individuais, para reduzirmos esses tipos de poluição. Poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição do solo, radioativa, sonora e visual. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês aí, né, na próxima aula. Tudo bem? Então, até logo. Muito obrigado pela atenção.